empresário, CEO de uma holding de medicamentos e materiais hospitalares aqui em Goiânia. E estou aqui para falar um pouco da minha história e da minha trajetória como empresário e compartilhar com vocês tudo que Deus tem feito, está fazendo e ainda fará na minha vida. Bem, 1998, esse foi o ano que eu cheguei em Goiânia, ainda jovem, com muita garra, com muita vontade de crescer na vida e de conquistar o sucesso. Naquela época eu tinha 18 anos e quando cheguei aqui em Goiânia, fui trabalhar como auxiliar de almoxerifado de uma grande distribuidora de medicamentos. Ali pude aprender muito, cresci muito na área. No ano de 2000, eu tive uma oportunidade de ir para Brasília e ali trabalhar como representante comercial. Foram um ano de muito desafio, né? Saí do interior, de uma cidade pacata, uma cidadezinha do interior de Goiás, para vir para a capital Goiânia já foi um grande desafio. E encarar um desafio de ir para a capital do nosso país foi um outro desafio maior ainda. Mas aceitei aquilo como algo que iria impulsionar minha carreira. Fui para ali, passei 1 ano e meio lá em Brasília. Foi muito desafio porque naquele tempo eu mal sabia dirigir, mas encarei. Fui para lá, aprendi muito sobre a área comercial. E no ano de 2001, final de 2001, eu voltei para Goiânia. E aqui, já em Goiânia novamente, entrei numa outra distribuidora, por onde eu fiquei durante 10 anos da minha carreira lá dentro. Ali também foi uma escola muito grande para mim. Os meus diretores foi alguém que me inspirou muito a querer ser empresário. Eu lembro naquela época que, em 2001, quando eu entrei lá, era uma empresa bem pequena. Eu acho que na época tinha uns 120 metros quadrados. E no decorrer daquela caminhada eu fui vendo o crescimento daquela empresa, né, acompanhando tudo bem de perto, porque se tratava de uma empresa pequena. E vi ela se tornar a maior empresa hospitalar desse segmento do nosso país. Então aquilo me inspirou bastante. Eu lembro que quando faltava mais ou menos uns 4 anos para me sair dali, eu comecei a gerar dentro do meu coração um desejo muito grande de ter o meu próprio negócio. E depois de muito tempo relutando com aquilo, eu criei coragem, né, de começar a pensar realmente como seria ser empresário. E, de fato, foi um desafio muito grande. Eu lembro que em todas as minhas decisões, sempre buscando direção em Deus. E um pouco antes de sair daquela empresa, faltando 1 ano mais ou menos, eu lembro que em oração, eu buscando em Deus, eu consegui, né? Deus me deu um nome, que é a primeira empresa da holding. Hoje nós somos 8 empresas. A Supermédica, né? Foi um nome que Deus me deu e passou um tempo, eu criei coragem, pedi para sair daquela empresa e foi um ano assim onde eu estava bem estruturado, tinha um ganho excepcional, né? Tinha conquistado o meu espaço naquela empresa, mas aquilo estava pequeno para mim, eu precisava de algo mais. Foi quando eu decidi realmente pedir demissão, sair daquela empresa e fui em busca de uma parceria, né, de ter uma sociedade nessa área. Infelizmente não consegui, ou felizmente. Sei que passou-se 1 ano e eu tive que retornar para a distribuição, voltei para uma outra empresa pequena novamente, fiquei um pouco frustrado ali com aquilo, mas não deixei morrer no meu coração aquele desejo, aquele sonho que Deus tinha colocado, né, de ser empresário, de ter um negócio próprio. E sei que eu passei 1 ano naquela empresa, né, e ali eu pude novamente retomar a aprendizagem de como que funciona um pequeno negócio, contribuí bastante com o crescimento daquela empresa e deixei claro para aquele diretor que o meu desejo era ter o meu próprio negócio. Fui muito transparente com ele, cheguei a propor uma sociedade para ele naquela época, mas eu acho que ele já tinha tido algum problema com a sociedade e não quis, então naquele tempo eu deixei claro para ele que eu iria abrir o meu próprio negócio. E, de fato, aconteceu, passou-se 1 ano ali com ele, trabalhando, surgiu a oportunidade de uma sociedade. Foi quando eu saí daquela empresa e entrei para uma sociedade nesse segmento hospitalar. 1 ano e 2 meses durou essa sociedade, a empresa foi a vento e popa, cresceu muito, cresceu
500% do que ela era quando a gente começou. Só que num determinado momento, aquela sociedade começou a seguir caminhos diferentes, ideias não estavam mais sendo alinhadas com o sócio. Foi quando eu decidi sair, né, e, de fato, abrir uma distribuidora com a minha cara, com o meu nome. E tentei uma sociedade no começo dessa empresa também não deu certo. E aí foi mais complicado ainda, porque naquele tempo ali o dinheiro já era pouco, eu tinha pegado parte da sociedade como insumos, e aquela empresa levou aproximadamente 10 meses para começar a faturar, né, uma burocracia que encaramos aí no nosso país, infelizmente, como empresários, mas isso não pode ser motivo de desmotivar e deixar que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração apague a chama daquilo que Ele tem para nós. Nessa empresa eu consegui usar aquele nome que o Senhor me deu, que é a Supermédica, que hoje é a empresa mais conceituada que nós temos no grupo, né, das 8 empresas. E começamos ali, eu, meu irmão e mais uma pessoa que era a responsável técnica da empresa, a farmacêutica, e fomos gerando ali, né, conhecimento, crescendo. O nosso primeiro faturamento foi em 2015, fevereiro de 2015, e foi um faturamento bem singelo. Naquele ano a gente cresceu em média de uns 200%. Foi um ano de grandes desafios, tivemos invasão de hack na empresa e aí perdemos todo o nosso banco de dados. Mas assim, sem desistir. O que eu digo para você é persista, porque as dificuldades de ser empresário, as nossas dores de ser empresário nesse país são muito grandes. Mas nós não podemos esquecer que é Deus quem dá a direção, é Deus que nos conduz, é Ele que nos mostra o caminho e como nós devemos buscar. Então, todas as coisas que eu tenho feito na minha carreira, na minha trajetória profissional, eu tenho buscado em Deus a direção. A sabedoria vem do alto. Falando disso, eu não estudei, não fiz faculdade, né? Eu tenho só o colegial. E tudo aquilo que eu tenho e que eu aprendo vem do alto. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que confie em Deus, busque sabedoria nele, porque a sabedoria do alto é que nos conduz, é que nos faz crescer. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque é Ele que traz toda a sabedoria para a gente conduzir os nossos negócios, porque realmente são grandes desafios. Ali, depois que a gente passou por essa situação em 2015, 2016 também foi um ano de crescimento, grandes outros desafios vieram, mas nós fomos crescendo, nós estávamos com um prédio. 2017, a gente enfrentou algo tremendo, a empresa foi na lona, quase praticamente fechamos, fomos interditados por conta de coisas assim banais, mas aquilo trouxe um problema muito sério para a empresa financeiramente falando. Então nós fomos na lona, quase fechamos, mas sempre assim buscando direção em Deus, como sair daquela situação, como, Senhor, que eu posso fazer para sair daquilo. E Deus foi dando as estratégias para que a gente pudesse sair daqueles momentos difíceis. Levamos quase um ano para sair daquela situação que trouxe muitos prejuízos, muitas dificuldades para nós financeira. Naquele ano, parecia muito contraditório, mas Deus nos deu um prédio do lado. É algo assim que eu vejo que é simplesmente um milagre, porque naquele momento que a gente estava passando, não tinha condição nenhuma da gente fazer aquilo. E encaramos, porque peguei uma direção com Deus e Deus disse que era para a gente pegar aquele prédio e ampliar a loja, mesmo passando por tudo aquilo que a gente estava passando. E deu certo, ampliamos a Supermédica, ela teve um crescimento aí em 2018 para 2019 de 100% do que ela era. 2019, nós tivemos que retomar algumas coisas que a gente atuava em 7 estados, tivemos que recuar um pouco por conta do mercado, por conta de tudo que estava acontecendo ali dentro. Recuamos, ficamos somente com o estado de Goiás e traçamos um projeto para 2020. 2020, eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Rafael, esteve na empresa e ali nós trocamos algumas ideias e vários insights e ele trouxe uma ideia fantástica para a nossa empresa, né, para o grupo de empresas, e aquilo ali reverberou em coisas grandiosas.
2020 nós tivemos um crescimento aí de 400%. Essa ideia que nós pegamos dele, colocamos na prática dentro da empresa, passamos a ter consultorias, acompanhamentos, vários insights que foram colocados ali, praticados. Nós tivemos um crescimento para a glória de Deus de mais de 400%. Estamos investindo pesado nas empresas. 2020, além desse crescimento, nós abrimos uma indústria, abrimos outras empresas, outras frentes de trabalho e estamos crescendo para a glória de Deus. E para esse ano, né, estamos ampliando esse projeto. Lá atrás nós começamos, eu, meu irmão e uma farmacêutica. Hoje nós somos mais de 300 colaboradores da indústria, das outras empresas e da Supermédica. Então nossas empresas estão crescendo, mas sempre quero deixar para vocês, busque a direção em Deus. Se alie com pessoas que têm o coração voltado para o reino. Porque o que eu digo, as empresas não são simplesmente para ganharmos dinheiro. As empresas são plataformas missionárias. E ser missionário não é só enviar alguém ou você estar lá no campo de missionário. Nós, como empresários, temos o dever de entender que as empresas são plataformas missionárias. Os meus colaboradores estão ali para desfrutar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, tem transformado, tem mostrado a sua graça, nós temos levado isso para dentro das empresas. Então as empresas elas precisam ser vistas como plataformas missionárias. O Senhor não te prospera por um acaso, Ele te prospera com um propósito, para que você também abençoe outras vidas, para que você também leve o Evangelho através das suas empresas. Faça o que nós estamos fazendo ali, nos nossos negócios, né? Sempre falando de Cristo, sempre deixando claro que todas as coisas são para o Senhor, que todas as coisas vêm dEle. Entender que eu não sei nada, eu não recebo nada se não for do alto. Então, quando eu recebo algo do Senhor e eu transmito isso para as pessoas que estão à minha volta, elas são impactadas. Ali nós temos recebido inúmeros testemunhos. Pessoas que entraram ali dentro das empresas dizendo que não cria em Deus, que não acreditava que existia Deus. E que nessa última convenção de vendas que nós fizemos, essa academia de vendas que nós fizemos agora recentemente, ouvir da boca de um colaborador dizendo que só pode ser Deus, que Deus existe, isso nos emociona. Isso nos deixa com o coração quente, acalorado, para continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações, que é levar o Evangelho a todas as pessoas. E principalmente as pessoas que estão à nossa volta, que são os nossos colaboradores que lidamos diretamente e diariamente todos os dias. Então, o que eu deixo para vocês aqui, busque direção do alto. Creia que o Senhor pode fazer, independente de qual seja a situação que você esteja enfrentando hoje. Eu sei que na nossa vida de empresários vamos encarar desafios gigantescos e às vezes solitários, porque não temos com quem compartilhar. Mas lembre-se, compartilhe com Deus, busque direção com Ele, porque Ele é seu Pai, Ele cuida de você e Ele vai te ensinar como você lidar com situações difíceis e vai levar você a crescer e fazer com que as pessoas que estejam à sua volta cresçam também. Então busque sempre a direção dEle, dê toda a honra para Ele e creia que todas as coisas colaboram para o seu bem. E não esqueça, a sua empresa é uma plataforma missionária que Deus vai te usar para levar o Evangelho a todas as pessoas que estão à sua volta, que envolvem com você, que fazem negócio contigo, todos os seus fornecedores, colaboradores e todas as pessoas que cruzarem o seu caminho. Esse é o que eu deixo para vocês hoje e glorifico a Deus e dou toda a honra a Ele, porque se estou hoje como empresário é porque Ele me escolheu.